Fala galera, meu nome é Carlos Carreiro do canal Enriquecendo Mentes e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo sobre um livro, um grande livro na verdade, de Napoleon Hill, o livro Pense e Enriqueça. Esse livro aqui é magnífico, pessoal, livro ótimo, para você que quer assim se transformar numa pessoa mais produtiva, uma pessoa que realmente vai chegar em algum lugar na vida. Eu aconselho demais você ler esse livro, ótimo livro, sem dúvida. Esse aqui é a Bíblia do sucesso, em outras palavras. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal. E assim, pessoal, para iniciar o resumo deste livro, eu vou fazer uma pequena introdução. No ano de 1908, o autor deste livro, Napoleon Hill, foi designado para fazer uma entrevista com o magnata do aço, um grande empresário da época chamado Andrew Carnegie. E Andrew Carnegie, ele tinha a intenção que após a morte dele fossem transmitidas os seus conhecimentos assim para as gerações futuras e que ele pudesse ajudar de alguma forma as gerações futuras a atingir sucesso. E parece que foi coisa do destino. No ano de 1908, o autor deste livro, Napoleon Hill, foi designado a fazer uma entrevista com ele. Andrew Carnegie, quando ele começou a conversar com Napoleon Hill, ele se impressionou com a inteligência do rapaz. Era um jovem na época, um jovem psicólogo, que se impressionou. E fez uma proposta para ele de fazer um estudo sobre as leis do sucesso, digamos assim. As leis que podem levar um homem a chegar ao sucesso, se assim podemos chamar. Então, pessoal, esse livro fala a respeito de 13 passos para você conseguir o sucesso. Em primeiro lugar, o primeiro passo é o desejo. Você tem um desejo forte, um desejo ardente em conseguir riqueza e sucesso profissional e pessoal. Nós podemos usar como exemplo a história de Barnes, que é citada no livro. Barnes, ele trabalhou muitos anos com Thomas Edison. No início de sua carreira, ele veio trabalhar com Thomas Edison e trouxe a seguinte proposta para Thomas Edison. Ele falou o seguinte: Edison, eu vim aqui para fazer negócios com você. E ele estranhou assim. Thomas Edison olhou para ele, tratou ele como se fosse mais um funcionário, né? Ele chegou lá, um sujeito todo maltrapilho, todo mal vestido. Era um homem de recursos limitados na época, mas tinha algo diferente nele. Barnes tinha algo de diferente nele. Ele tinha um desejo ardente de conseguir sucesso, de conseguir fama e riqueza. Ele tinha em mente ser sócio de Thomas Edison. E a forma como ele se expressou ao ver Thomas Edison pela primeira vez: Edison, eu vim aqui para fazer negócios com você. Ele não chegou lá pedindo um emprego, de fato, assim. Ele disse: Edison, eu vim aqui para fazer negócios com você. E assim, não foi nada fácil, né? Ele passou 5 anos trabalhando para Thomas Edison, sempre com o desejo de progredir dentro da empresa, né? Acontece que Thomas Edison inventou uma máquina chamada máquina de ditar de Edison. E o seguinte, em reunião com os vendedores, com as pessoas que ele tinha a intenção de colocar para vender a máquina recém-inventada, todos os vendedores que trabalhavam para Thomas Edison recusaram, falando que ele estava louco, que aquela invenção não teria nenhum sucesso. Barnes ouviu falar dessa invenção de Thomas Alva Edison e disse: essa é a minha chance, essa é a minha oportunidade. E foi até ao escritório de Thomas Edison e se ofereceu para vender a máquina. Ele começou a trabalhar incessantemente na venda da máquina de ditar. E o que é que aconteceu? Depois de trabalhar vários dias, vários meses, ele conseguiu vender, começou a vender várias peças da máquina e foi um sucesso. Essa máquina foi um sucesso nos Estados Unidos, por intermédio de Barnes. Tanto que ele não trabalhou somente com a máquina de ditar, mas com várias outras invenções de Thomas Edison. Tanto é que na época surgiu um ditado que dizia: Edison inventa e Barnes instala. Enfim, isso é o que a gente pode falar de desejo, né? Ele tinha um desejo ardente dentro de si que ele conseguiria chegar ao objetivo desejado. Vou falar agora sobre fé e autossugestão, que são mais um dos passos para o sucesso, segundo Napoleon Hill. E para falar sobre fé e autossugestão, ele não poderia deixar de falar sobre seu filho. O filho dele nasceu com uma deficiência auditiva. Tanto é que o médico olhou para ele, se direcionou para ele, se dirigiu a ele e disse que seu filho não escutaria nem falaria durante toda a sua vida. E a resposta de Napoleon Hill para o médico foi a seguinte: ele disse: não, doutor, o meu filho vai ouvir e vai falar. E ele levou isso bastante a sério, Napoleon Hill. Tanto é que quando o menino foi crescendo, a criança foi crescendo,
ele não matriculou seu filho numa escola para deficiente físico. Ele matriculou ele numa escola normal, para crianças normais. E a partir desse momento ele começou a usar o poder da fé e da autossugestão no subconsciente da criança. De que forma? Além de fazer isso daí, de matricular ele numa escola para crianças normais, ele sempre deixava claro para a criança que ela iria se recuperar, que ela iria conseguir ouvir. Durante toda a sua vida, durante toda a sua infância, ele deixava isso explicitamente claro, de uma forma bastante sugestiva, que a criança ia ser curada disso, que ela ia ouvir de fato. O problema que ele tinha na audição não era algo simples de se resolver. Ele tinha nascido com uma falta de ligamento no ouvido interno. E assim, se você acompanhar a história no livro, você vai perceber que esse rapaz ele adquiriu muitas habilidades que talvez ele não adquiriria se ele não fosse um deficiente. Então, assim, quando ele atingiu a puberdade, nem tanto isso, quando ele chegou aos 18 anos de idade, ele já tinha testado vários aparelhos auditivos que podiam fazer com que ele ouvisse. E nunca isso dava certo, ele nunca conseguiria ouvir, nunca tinha conseguido ouvir. E o que acontece? Em dado momento, ele já estava desesperançoso, não acreditava mais que poderia, de fato, escutar, poderia ouvir. E já tinha testado várias vezes, vários equipamentos e nunca conseguia. Uma vez em casa, ele pegou um equipamento, um aparelho auditivo, e colocou no ouvido para testar. Assim, sem muita fé de que isso iria acontecer. Só que o que acontece? Na hora que ele colocou o aparelho no ouvido, ele conseguiu ouvir. E foi uma alegria gigante, né? Ele começou a escutar música, que ele nunca tinha ouvido uma música de fato. Começou a se comunicar com as pessoas e, posteriormente, começou a falar também, né? Tudo isso com o poder da autossugestão. O pai dele, Napoleão Hill, fez ele acreditar que ele de fato iria escutar uma hora ou outra na vida, escutar e falar. Durante toda a sua vida ele foi sugerindo isso ao filho e de fato aconteceu. E seguindo adiante no resumo, eu vou falar agora sobre mais um dos passos para o sucesso, que é o conhecimento especializado. Ele enfatiza bastante a respeito dos conhecimentos gerais, que o método convencional de educação coloca na mente dos alunos uma carga imensa de conhecimentos gerais que, na verdade, eles não vão utilizar durante a sua carreira. E um exemplo que ele fala sobre isso é sobre um caso de Henry Ford. Henry Ford, uma vez, ele foi chamado de ignorante pela imprensa norte-americana. E o que acontece? Ele ficou muito chateado com isso e resolveu processar os repórteres. E em determinado momento, na audiência que estava ocorrendo, os advogados passaram a fazer diversas perguntas para ele. E teve uma hora que ele ficou de saco cheio, numa linguagem mais comum, ficou do saco cheio e falou: rapaz, eu não tenho necessidade de saber de tudo, porque na hora que eu tenho qualquer dúvida sobre determinado assunto, basta eu apertar em algum botão na minha mesa, no meu escritório, e vai aparecer na minha sala o cara certo para me tirar essa dúvida. Ou seja, não adianta, não é interessante você carregar uma quantidade imensa de conhecimentos e você não ser bom em nada, você não ser especialista em determinada coisa, tá entendendo? O ideal para você ter sucesso na sua vida é você se especializar em alguma área e não amontoar em sua mente uma quantidade imensa de conhecimentos que, na verdade, durante sua vida não vão ser úteis para nada. É o que acontece nas universidades, certo? E agora, dando continuidade, tem mais um passo que é a imaginação, chamada imaginação criativa. Que, segundo Napoleão Hill, se você não tiver uma imaginação fértil, você não chegará a lugar nenhum na sua vida. Você precisa exercitar, de alguma forma, a tua imaginação. O caso que ele conta é a respeito da Coca-Cola. O inventor da fórmula da Coca-Cola era um médico, um senhor de idade já. Ele chegou numa farmácia e passou a conversar com um farmacêutico. Ele, conversando com esse farmacêutico, ofereceu essa fórmula, tem até no livro falando sobre a chaleira mágica. Ele intitulou a história como a chaleira mágica. Esse senhor, ele chegou com essa chaleira e o rapaz provou e achou esplêndido, né? Através da imaginação, esse cara adicionou algum ingrediente à fórmula secreta, e surge a Coca-Cola.
que eu vou sugerir a vocês aqui que usem a imaginação de vocês para fazer para dizer que ingrediente especial foi esse que foi adicionado à fórmula que o senhor entregou ao rapaz, ao farmacêutico, que fez com que de fato surgisse a Coca-Cola. Enfim, a imaginação é algo esplêndido. Se você não tiver imaginação fértil, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Ele fala também a respeito de um cara que ele foi um grande empresário nos Estados Unidos, um grande resolvedor de problemas também, e ele dizia que sempre que ele tinha algum problema para resolver, algum problema sério para resolver, ele se trancava em um lugar escuro e bastante silencioso. Fechava os olhos e ficava lá meditando por minutos, até horas talvez, até conseguisse a solução para o seu problema. E depois disso ele sempre conseguiu o que queria, conseguia resolver qualquer problema que ele tivesse. Mais 2 passos importantes no livro, ele fala sobre decisão e perseverança. Segundo o autor, uma pessoa de sucesso, para que ela tenha sucesso, ela precisa ser uma pessoa extremamente decidida e com decisões fortes. Em que sentido? Que essa pessoa, ao tomar uma decisão, não mude de ideia facilmente. Segundo Napoleão Hill, as pessoas que costumam fracassar, se eles tomam determinada decisão sobre qualquer assunto, existe uma facilidade gigantesca dessa pessoa mudar de decisão dentro de poucos instantes por qualquer influência externa. Ele conta até uma história mais uma vez, sobre Henry Ford. Ele fala bastante sobre Henry Ford no livro. Ele fala sobre a criação do motor V8 na Ford. Ele fez a proposta aos engenheiros mecânicos da Ford para fazer a criação do motor V8. E trabalhava à base de 8 cilindros e tinha uma configuração mecânica bem diferente dos motores convencionais. Os engenheiros da época simplesmente riram dele e disseram que isso seria impossível, a criação desse motor. E tentaram persuadi-lo a abandonar a ideia. Bem, sua decisão foi irredutível. Ele falou para os engenheiros que não, que ele iria até o fim, que eles estudassem, tentassem, persistissem e não desistissem e desenvolvessem o motor V8. E os dias foram passando, meses passaram, 1 mês, 2, 3 meses, 6 meses, e em torno de 10 meses após a primeira reunião, os engenheiros se reuniram novamente com ele e falaram o seguinte: senhor Ford, a tua ideia é impossível de ser realizada. Não tem condições de você construir, de você projetar esse motor com essa configuração que o senhor deseja. E a resposta de Henry Ford foi a seguinte: continue estudando, continue projetando, vocês vão conseguir. E ele perseverou até o fim. Perseverou. Em pouco tempo, os engenheiros conseguiram, de forma miraculosa, eles conseguiram criar o motor V8. Uma forma de fazer com que o motor V8 existisse. Chama-se de motor V8 porque a configuração com que ele era projetado em V. E dando continuidade ao resumo do livro, mais uma vez o autor cita, eu acho que ele gostava bastante desse empresário, de Henry Ford, Napoleão Hill. Ele cita bastante Henry Ford no livro. Ele fala sobre a mente mestra. Né? O que me chama bastante a atenção nesse livro é o seguinte, que o que Napoleão Hill quer dizer nessa questão aí é que se em várias das grandes conquistas da humanidade, de um ser humano, ele não conseguiria fazer isso sozinho de forma alguma. E isso só foi possível graças à junção de 2 pessoas bastante inteligentes, trabalhando juntamente. Ele fala a respeito de Henry Ford e eles se aliaram em determinado momento da vida e foi um sucesso na fabricação de carros. Né? Faristani, um sujeito visionário, um gênio dos negócios, dos empreendimentos, e foi algo esplêndido a junção desses 2 homens. O próximo passo é o entendimento do mistério da transmutação sexual. Esse capítulo, para mim, é um dos mais interessantes. Na minha opinião, um dos capítulos mais interessantes do livro, principalmente para nós homens. Eu desafio você a avaliar a sua vida. O tanto de tempo que se você já for um cara de 30 anos, eu vou fazer 30 anos agora em julho, se você prestar atenção à quantidade de tempo que você perdeu, ou continua perdendo, na busca por sexo de forma incessante,
Se você utilizasse esse tempo perdido em busca de sexo em excesso, eu tenho certeza que você já seria um homem rico. Sou um homem casado hoje em dia, mas eu sei que a maioria dos homens perde bastante tempo nesse quesito em relação a sexo. Ele cita a história de vários homens que tiveram suas vidas transformadas pelo fato de ter uma grande mulher por trás dele. Ele não fala assim que o sexo é algo errado, não. Ele fala a respeito do sexo feito da forma errada, certo? Se você se casa, se você tem uma esposa e essa mulher de fato é uma pessoa que quer te ver crescer, que contribui para o seu crescimento, você vai a lugares inimagináveis, entendeu? Tanto é que ele conta a história de Napoleão Bonaparte. Para você ver, ele exemplifica a respeito do momento, do tempo que ele passou com Josefine. Enquanto ele era casado com sua primeira esposa, Josefine, ele era o gênio da arte da guerra. Ele era imbatível nas guerras napoleônicas. A partir do momento que ele abandonou sua primeira esposa e passou a viver com outra, e inclusive Josefine pediu para ele, estava indo para a batalha de Waterloo, e inclusive Josefine falou para ele não ir para essa guerra. E ele teimou e foi. Foi quando ele perdeu a guerra. Foi exilado na ilha de Malta. Isso aí é algo realmente notável entre os homens. Os homens, para impressionar as mulheres, eles fazem de tudo, né? Tem homem que de fato vira um animal quando ele não é correspondido ao desejo sexual que ele tem. Viram psicopatas, tiram vida de pessoas. E o sexo é realmente uma arma poderosa, uma arma de extremo poder. E ele também cita sobre alguns estímulos mentais, alguns estímulos externos que fazem a mente trabalhar de forma incomum. Podem elevar o homem a pensamentos bastante elevados e conseguir feitos gigantescos. Entre eles, os 10 são o desejo de expressão sexual, o amor, desejo por fama e dinheiro, música, amizade, aliar-se a uma mente mestra, sofrimento mútuo, autossugestão, medo, álcool e drogas. E, enfim, esse é um dos capítulos que eu acho mais interessante nesse livro. Se você for ler este livro, aconselho que você leia este capítulo pelo menos umas 3 vezes, que é bastante interessante, você vai gostar. E para encerrar, eu não poderia deixar de falar sobre um tema bastante atual, que é a pandemia do novo coronavírus. Napoleon Hill cita uma história sobre autossugestão bastante interessante, sobre a pandemia da gripe espanhola que ocorreu em 1919. E o que acontece? Nova York estava em colapso, muita gente morrendo por causa da pandemia da gripe espanhola. E estava semelhante aos dias de hoje, os meios de comunicação, a imprensa se dedicava incessantemente a divulgar boatos e coisas falando sobre a gripe espanhola. Não estou dizendo que o coronavírus não é uma doença perigosa. É sim, bastante perigosa. Inclusive meu sogro faleceu de Covid. Mas o que eu estou querendo dizer é a respeito da autossugestão, certo? Os meios de comunicação falam tanto a respeito disso que a mente das pessoas fica sobrecarregada de tanto pensamento negativo. E o que acontece? O organismo dessa pessoa fica na iminência de contrair o vírus. E, consequentemente, essa pessoa vai contrair o vírus. Tanto é que ele conta uma história sobre o prefeito de Nova York se reúne com a imprensa da época e ele faz um apelo aos jornalistas e diz: senhores, se vocês não cooperarem comigo e pararem de espalhar boatos sobre essa doença, nós vamos entrar em colapso. E os meios de comunicação deram uma trégua sobre esse assunto. E o que aconteceu? Em pouco mais de 30 dias, a pandemia estava de fato controlada. Eu acredito piamente que se nós pararmos de dar tanta credibilidade aos meios de comunicação, essa doença vai ser controlada, essa epidemia vai ser controlada, se Deus quiser. Então, é isso. Para finalizar, gostaria de pedir que, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar aqui no crescimento do canal. E é isso. Qualquer sugestão, queria pedir que você deixasse aqui nos comentários. E se tiver uma crítica a fazer ao meu trabalho, ao meu resumo, deixe sua crítica aqui embaixo, que nós somos criaturas de evolução, que tentam evoluir.
E eu vou fazer o possível para melhorar da próxima vez. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.